Fala pessoal, Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez para entregar a mensagem de Deus para a sua vida e ver uma cena terapêutica do agro. E hoje eu quero conversar com vocês. Deus abençoe vocês por estar acompanhando os vídeos, assistindo os vídeos, compartilhando. Eu quero discutir 1 Coríntios capítulo 3, 16, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16 e 17. Vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo, e qualquer que destruir o templo será destruído por Deus. Bora, vaquinha, bora, vaca fraquinha, bora, vaca fraquinha, bora, olha o tanto que essa vaca tá fraca. Bora. Então, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, é onde ele habita. Quando a gente recebe Jesus, aceita a Jesus como nosso Salvador e começa a servir a Deus, o templo do Espírito Santo passa a ser o nosso corpo, porque ele tem que habitar em algum lugar, e esse lugar é o nosso corpo. Agora, primeira coisa que você tem que saber sobre o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, ou deveria ser, é que o templo do Espírito Santo não foi feito para prostituição, lascívia. O templo do Espírito Santo não foi feito para que as pessoas contaminem, para fornicação, para imoralidade sexual. Você, mulher, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então por que você entrega seu corpo para qualquer Zé Mané que aparece na sua frente, sendo que a Bíblia diz que o sexo é só depois do casamento? Você, homem, por que você fica nessa sua fornicação, sendo que a Bíblia diz que o sexo é só depois do casamento, e sendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Porque o Espírito é santo. Então, ele não aceita pecado, ele não aceita imoralidade. Então, quando a gente trata o nosso corpo como templo do Espírito Santo, a gente tem uma vida diferente. A gente pensa antes de agir, porque se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você também vai cuidar com o que sai da sua boca, não é mesmo? Porque o Espírito Santo não vai ficar feliz de te ver falando palavrão feio, coisa feia, bora vaca, bora. O Espírito Santo não vai ficar feliz. E a Bíblia nos adverte a não entristecer o Espírito Santo. Olha esse bezerro passando na frente dessa vaca. Bora pra lá, seu preguiçoso, seu curioso. Bora. Mas rapaz, como é que pode? O que esse bezerro tá querendo dizer? Passando na frente da mãe dele, ele quer mamar. É porque hoje eu tô apartando as vacas antes da hora, gente. Porque o leite foi tirado mais cedo. Então eu vou apartar mais cedo hoje. Agora às 10 horas. Você tá vendo esse vídeo de noite, né? Porque provavelmente se você tá vendo quando saiu, você tá vendo de noite. E uma boa noite para você. Eu quero já pedir para você, bora vaca, bora deixar o seu comentário aí sobre alguma sugestão de alguma palavra que você quer ouvir aqui, ou qualquer coisa que você acha que eu posso melhorar, comentar aí embaixo aí. Então, o corpo nosso é a morada do Espírito Santo. Então pensa assim, você pode ser o Elon Musk, o cara mais poderoso do mundo, monetariamente falando. Eu não chamo de rico porque riqueza para mim é Deus no coração. Não estou dizendo que ele não tem Deus, mas eu não conheço a vida dele, por isso que eu não posso dizer nada. Mas o Elon Musk, ele tem muito poder nas mãos dele. Mas se ele não tiver o Espírito Santo, ele não tem a verdadeira e a real riqueza. Então, o Espírito Santo é o valor da sua vida, porque o seu corpo um dia vai perecer, você um dia vai morrer, mas o Espírito
vai permanecer e vai voltar para Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre cuidado com o corpo. Essa parte tem muito cantor, tem muito ministro do evangelho que pula e não obedece. É uma realidade. Tem muita gente na igreja que é líder, que é obeso, e é obeso porque não cuida do corpo. Então, eu gosto de... Eu não sou esse estilo Pablo Marçal não, gente, viu? Não me confunda com esse caboclo. Eu gosto de igreja, eu tenho meu pastor, eu vou na igreja sempre. Mas tem coisas que eu não concordo, tá? Exemplo, cuidar do corpo. Obesidade é um sinal que você não cuida do seu corpo. Como? Talvez você não está dormindo direito. Talvez você está se alimentando. Talvez você não está se alimentando nem 80% saudável. Talvez você está comendo muita besteira. E isso maltrata o corpo. Então, se Deus te deu um corpo, uma alma e um espírito, você tem que cuidar. Então, nós estamos falando aqui sobre cuidados com o corpo. Porque se você não cuidar, você pode cuidar do seu espírito e você pode cuidar da sua alma. Mas, se você não cuidar do seu corpo, se você cuida do seu espírito e da sua alma, você é a luz do mundo. Jesus falou, vós sois a luz, o sal da terra e a luz do mundo. Vocês dão graça para essa terra, vocês dão sentido para esse mundo. Então, se você morrer cedo porque seu templo foi destruído, seu corpo foi destruído por Deus, porque você não cuidou do corpo, você não vai ter a chance de continuar sendo luz na vida dessas pessoas, entende? É por isso que você tem razões para cuidar do seu corpo. Outra coisa, a qualidade de vida. A qualidade de vida de quem cuida do seu próprio corpo, ela é bem melhor. Você vai ter longevidade. Você vai poder cuidar de quem você ama. Entendeu? Você vai poder viver com qualidade de vida. Você imagina um homem casado que treina pesado. Ele é o cara que consegue ser provedor. A mente dele tá incrível. Ele tá com potência sexual. Se um trombadinho trombar com a mulher dele na rua, ele atropela ele, e é o dever dele. Ele tem força para carregar tranquilo um bujão de gás, para ajudar a esposa dele a mudar os móveis de lugar. Então, quando a gente fala sobre o cuidado do corpo, a gente está falando sobre um monte de coisa que seria o cuidado com o corpo. Então, uma mulher que cuida do corpo, ela se sente muito melhor. Até porque, gente, as mulheres são diferentes. Para de berrar, Bezerra. Bora. As mulheres são diferentes. As mulheres são diferentes de nós homens. Por quê? Elas têm mais cuidado. Bora, Bezerra. Bora. Bora. Então, se uma mulher cuida do corpo, ela se sente melhor. Ela vai sentir um estado emocional melhor. Às vezes a mulher se preocupa por causa de uma espinha. Nós homens, nós não tá nem aí. Então ela vai limpar a casa com mais energia. Então ela vai ter mais qualidade de vida. Então, exercício físico, eu treino pesado, e não é só porque eu treino pesado que eu falo isso. Bora, Bezerra. Bora. Mas eu falo isso porque é mandamento. Exercício físico é qualidade de vida. Feito com consciência, feito com experiência, é qualidade de vida. Talvez você pode falar, mas o apóstolo Paulo falou que mais vale a piedade do que o exercício físico. Falou, mas ele disse que não vale nada. É isso que as pessoas que não fazem exercício físico usam como razão. Os que estão se detonando.
Ele falou que para a parte espiritual é mais proveitosa. Para a parte, perdão, para a parte espiritual é menos proveitosa, mas para a parte física é proveitosa. Se eu te perguntar qual que é melhor, Uno ou Hilux, você vai falar Hilux. Então, o exercício físico é o Uno. Ele não é ruim, ele é bom. Só que a piedade é Hilux. Os dois carros são bons. A diferença é que um é melhor que o outro. Então o exercício físico faz bem. Nosso corpo, não se esqueça, é templo do Espírito Santo. Não deve ser destruído, deve ser cuidado e zelado. Deus abençoe você que assistiu até aqui. Compartilhe essa palavra com alguém especial. Agora eu vou separar a avacada e o resto vai estar no Instagram Paulo Pérez Oficial. Deus abençoe de coração vocês. Deus em primeiro lugar. Valeu.